Afinal, o retarder é pousar? Não é pousar? Em que é que ficamos? Depois dos vídeos que eu fiz precisamente a defender a utilização do retarder, eis que eu venho dizer que é um perigo. Ainda bem que ficaste aí, e então vamos aprofundar um pouco mais esta questão da travagem auxiliar e do retarder. E vamos fazê-lo porque há determinadas situações em que a utilização do mesmo pode ser desaconselhada ou então moderada. Vamos começar por explicar um pouco o porquê desta situação. E para perceber isto, nós temos que perceber como é que acontece a travagem nos diferentes sistemas. Quando usamos a travagem de serviço ou travagem de pé, a travagem é distribuída pelos 5 eixos da viatura, no caso desta viatura que estamos a usar como exemplo. Todos os eixos da viatura são utilizados para travar os discos ou os cubos, conforme o caso, aqui neste conjunto é tudo discos, e as maxilas atuam em conjunto e a travagem eletrónica distribui a força de travagem em função do peso, de forma a termos a melhor distância de travagem. Mas como eu já expliquei em vídeos anteriores e que eu vos convido a ver esses vídeos, a travagem de serviço deve ser evitada. Porquê? Para evitar o sobreaquecimento da mesma e a perda de eficácia. Então, se nós mantivermos os nossos travões de serviço fresquinhos, estão sempre prontinhos lá para uma emergência. Então, vamos explicar qual é a diferença então da travagem auxiliar, do retarder. Pois é, o retarder atua apenas sobre o segundo eixo. Apenas o segundo eixo, neste caso, o eixo de tração, o eixo motriz, é utilizado para a travagem auxiliar. E isto traz aqui alguns desafios e, sobretudo, a nós motoristas deve-nos trazer algumas precauções. E que são? Temos de ter em linha de conta que não temos o peso distribuído, aliás, não temos a travagem distribuída por todo o conjunto, mas concentrada ali, então o peso que temos ali em cima é um dos fatores muito importantes. Portanto, um conjunto vazio ou uma carga mal distribuída que tenha muito peso à traseira vai ter pouco peso sobre o eixo motriz e desta forma vamos ter limitações no atrito que temos entre o pneu e a superfície sobre a qual nos deslocamos. Vamos considerar aqui o asfalto, o alcatrão, mas nem sempre assim acontece. Portanto, já temos o peso e nesta situação nós devemos moderar e vamos aqui partir da situação mais simples, que é a situação de piso seco. Em piso seco, vamos moderar a utilização do retarder. Isto, vamos para a situação de estar vazio. Como é que eu faço? Tenho o conjunto vazio, vou aproximar-me, tenho que parar uma rotunda, um cruzamento, uns semáforos, etc., seja o que for, e então eu vou utilizar apenas 1, 2, no máximo 3 deste retarder que tem 6 pontos possíveis, no máximo 3 pontos de retarder para fazer para reduzir a velocidade do veículo. Porquê é que eu não utilizo mais? Porque se eu utilizar mais, vai exceder a força que o retarder faz, vai exceder aquela que os pneus conseguem lidar no contacto com o alcatrão. E então o que é que acontece quando chegamos a este limite? A eletrónica detecta um deslizamento das rodas e por simplesmente desliga-nos o retarder. E nós depois temos, no caso eu depois tenho que reagir a essa situação e utilizar o travão de serviço para continuar a desaceleração do veículo. Ora, como é preferível prever em vez de reagir, ou seja, antecipar em vez de depois ter que reagir a uma situação, então antecipo na medida do possível, utilizo o retarder e, se não é o suficiente, auxilio com o travão de serviço. Desta forma, eu estou a reduzir a carga sobre a travagem de serviço e a utilizar, na medida do possível, o máximo da potência do retarder, o máximo que os pneus conseguem lidar. Portanto, temos a questão do peso e temos também aqui, então, o pneu e o peso sobre o qual rodamos. O estado do pneu também é muito importante. É muito importante e até o próprio pneu. Como sabemos, já há pneus com mais aderência, com menos aderência, etc. E tudo isso entra aqui em consideração. Da mesma forma, o peso, se for um alcatrão impecável, sem ondulações nem nada, conseguimos ter uma progressividade da
da travagem muito melhor do que se for um piso irregular. Se for piso irregular, a probabilidade de perdermos ali o contacto das rodas com o alcatrão e acontecer esse tal deslizamento das rodas é muito maior. E agora vocês perguntam, e como é que então nós controlamos quanto é que damos? Isto é aquilo que só se ganha com a experiência, não há outra maneira. Só com a experiência, só com o tempo, só com o nós percebermos a nossa viatura e a forma como a nossa viatura funciona, é que conseguimos ajustar a nossa condução assim aos mínimos pormenores. É, ao fim e ao cabo, o nosso trabalho. Já temos então o peso, o estado dos pneus, e os próprios pneus em si, e o piso sobre o qual circulamos. E então aqui, que mais situações é que podemos ter aqui? Podemos ter aqui, a introduzir mais fatores aqui nesta equação, as condições climatéricas. Se está seco, se está molhado. É claro que no molhado a aderência é menor. Logo aí temos que reduzir ainda mais a utilização do retarder. Temos que moderar muito, mesmo muito, a utilização do retarder sobre superfícies molhadas. Sobre superfícies molhadas, se nós juntarmos aqui, eu vou dar aqui um exemplo para quem faz internacional a partir de Portugal, que é muito pertinente, que é a situação de chegarmos ali a Alsácia, depois de Alsácia começamos a descer na gíria, descer o Chegarat, ali pela Nacional 1 em Espanha, e efetivamente não é sequer pela estrada que está ali o grande perigo, porque ela até se faz de forma bastante tranquila. O problema que se coloca ali é que muitas, mas muitas empresas abastecem os caminhões antes da descida, seja ali na zona de Vitória, Araia, Ziordi, Alsácia, por ali. Muitas empresas abastecem ali os seus caminhões. Depois há sempre um depósito que não veda bem, um tampão que já não está nas melhores condições e, sobretudo, quando vem, após um longo período de seca e vem aquela primeira chuva, e não é aquela chuva que lava, é aquela chuva que fica ali a impregnar ali o alcatrão muito de leve, muita atenção a essa situação, porque ali os níveis de aderência são mesmo muito reduzidos. Quem diz ali, mesmo após a descida, toda a Nacional 1 por lá abaixo é local que nos merece muita precaução e termos em consideração que temos umas condições que podem ser de aderência bastante reduzida. Estas são as situações em que eu modero muito a utilização do retarder e aqui moderar também a velocidade em função do local e das condições climatéricas. E em que situações é que de todo não uso o retarder e é completamente desaconselhado? Em cima de neve e em cima de gelo. Nesta situação, de todo utilizar o retarder. E aqui atenção sobretudo para quem conduz viaturas mais recentes, porque mais recentes isto é relativo, porque já acontece há alguns anos. Quando nós utilizamos o travão de pé, o travão de serviço, o retarder está a entrar também, está a auxiliar a travagem. E então, que perigo é que temos aqui? Vamos ter a maior parte da travagem vai se concentrar uma vez mais no eixo motriz. Isto pode ser perigoso. Em muitos veículos há um interruptor no tablier para desligar esta assistência da travagem auxiliar na travagem de serviço. Sobre neve, sobre gelo, se vocês suspeitam que pode haver gelo, eu aconselho vivamente a desligar a assistência da travagem auxiliar à travagem de serviço. É sempre preferível nós moderarmos ao máximo, e moderar é mesmo moderar, andar muito devagar, e isto depois, é claro, se for necessário correntes, etc. Mas vamos colocar a situação sem correntes. Não utilizar a assistência da travagem auxiliar à travagem de serviço. É importante desligar. Aqui neste modelo que eu estou a usar para vocês como exemplo, que é a viatura que eu conduzo no dia a dia, a MAN optou por não colocar aqui no tablier um botão físico para desligar esse sistema. Então é através dos menus do caminhão, que eu passo a explicar, que eu vou explicar de seguida, e que poderá ser também uma dica importante para quem anda com estas viaturas, ou quem vai andar no futuro com estas viaturas, ou então quem tomou contacto há muito pouco tempo e ainda não está familiarizado com os sistemas da viatura. Para desativarmos a assistência na travagem aqui nas novas MAN, a assistência da travagem auxiliar quando pisamos o pedal de travão, acontece ou faz da seguinte forma. Vimos aqui no comando volante, vamos ao menu
e depois vemos qual é a diferença. Portanto, pressionamos aqui e aparece este menu mais uma vez e outra vez. E então chegamos aqui e temos aqui várias opções: luzes, sons de alerta, manutenção, fecho centralizado e assistência à condução. É aqui que temos que vir. Vimos aqui a assistência à condução, pressionamos e desligamos aqui o Brake-Matic. E já está, aparece ali por baixo a indicação de que o retarder automático está desligado. E pronto, é assim. Espero que tenham gostado deste vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de ver também os vídeos anteriores, eu vou deixar no link, sobretudo para o vídeo anterior, e depois conseguem encontrar os outros também sobre a temática. Se gostaram, deixem aquele like, e se consideram este vídeo útil para alguém, não hesitem a partilhar com essas pessoas, com esses motoristas. Ao fim e ao cabo, estamos aqui para nos ajudar uns aos outros na medida do possível. Aguardo por vocês até o próximo vídeo. Até lá, façam boas viagens em segurança.